A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. Esse quem vos fala é vosso irmão em Cristo, o irmão Miguel. Meus amados, hoje nós iremos, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, a fazer um estudo a respeito dos falsos mestres e das ovelhas que são enganadas. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Então, sabemos que dentro da Bíblia Sagrada fala dos falsos mestres, dos falsos profetas, só que esses falsos mestres e esses falsos profetas, eles estão arrastando multidões e multidões ao inferno, ao abismo. E louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, muitas dessas ovelhas, elas estão sendo enganadas. Então cabe a nós que pregamos a doutrina, que pregamos a santificação do Senhor, que pregamos o verdadeiro evangelho, cabe a nós a se esforçar para levar a verdadeira palavra até essas pessoas, para que através do Espírito Santo, Deus ele possa mudar essas pessoas, possa mudar o pensamento dessas pessoas, amém? Vamos ler a palavra do Senhor em Filipenses, epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, no seu versículo 15 até o versículo 18, fala assim: verdade é que também alguns que pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho, mas outros na verdade anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas olha aqui que Paulo fala, que lindo que ele fala, mas quem importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento, ou com verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Olha que lindo. Então, neste capítulo, Paulo vem nos falar, através do Espírito Santo, dos falsos mestres que pregam e que levam a palavra de Deus por inveja, por porfia, por contenção, muitos deles por ira, não puramente, não estão levando a palavra pura, mas estão levando a palavra contaminada. Então eles levam o evangelho falsificado, deixando de pregar e de zelar da doutrina. Então, assim, também, deste modo, Pedro, ele também fala na sua epístola, em 2 Pedro, capítulo 2, que olha o que ele fala, houve falsos profetas e também entre nós haverá falsos doutores que introduzirão heresias de perdição e por avareza, ou seja, por causa do dinheiro do povo, por causa do amor ao dinheiro, farão de vós negócio com palavras fingidas. Mas o que nos chama mais a atenção é o que o Paulo disse no versículo 18 do capítulo 1 de Filipenses. Ele disse assim: mas o que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Então é tremendo o que o Paulo ele fala através do Espírito Santo. Então ele nos diz, ele nos exorta acerca desses falsos mestres, pois verdadeiramente nós sabemos que são falsos mestres, falsos ensinadores, falsos doutores, pastores que deixam a doutrina, pastores que nunca pregaram a doutrina dizendo que é costume de homens, pregando que é uso e costume, e que são louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, que Jesus ele só quer o coração, fazendo comércio dentro da igreja, cobrando para pregar, cobrando para louvar, vendendo CD, DVD, vendendo livro, caneta, bem ungida, tijolo, lenço, sal, aliança, arca, colher de pedreiro, vassoura ungida, manto ungido, fazendo brechó na igreja, fazendo cantina, dia da beleza, fazendo café da manhã, café com os varão, chá com as varoa, profanando o templo e enganando o povo com heresias de perdição. Mas assim como Paulo disse, o que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou impuramente. E é isso que nós estamos vendo. Muitos que se dizem pastores,
mas são lobos devoradores, enganando as ovelhas, arrancando a lã, arrancando a gordura e jogando a ovelha diretamente no abismo, empurrando a ovelha no abismo, ajudando a ovelha a se perder e não ensinando o verdadeiro evangelho, o evangelho da santificação do corpo, da alma e do espírito. Mas mesmo assim, eles estão ganhando milhões e milhões de almas, mas ensinando aquilo que convém a eles, para assim arrancar tudo o que aquela ovelha tem. Mas pregando a mesma Bíblia Sagrada, estão pregando a palavra do Senhor que nós. Porém, eles estão pregando um evangelho falsificado, mas levando a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo em todo o mundo e pregando a Jesus por toda a parte. Mas nós sabemos dentro da Bíblia Sagrada que os tais não herdarão o reino dos céus, a não ser que se arrepende dos seus maus caminhos, se arrepende dos seus pecados e se converta ao verdadeiro evangelho, que é conforme a doutrina, através do Espírito Santo. E é aí, meus queridos e amados irmãos, que nós que pregamos o verdadeiro evangelho, nós entramos nessa história, pois muitas ovelhas, elas estão sendo enganadas por esses pastores, e cabe a nós, com paciência, com mansidão, anunciar a essas ovelhas o verdadeiro evangelho, pois elas se converteram a igrejas apóstatas que já se apostataram da fé. Pode ser que antigamente eles pregavam o verdadeiro evangelho, mas hoje nós sabemos que eles são apóstatas e que não pregam mais o verdadeiro evangelho. Igrejas que aceitam o segundo casamento, igreja que faz das ovelhas negócio, igrejas que ensinam a teologia, e quando esses pastores são formados, eles cobram para pregar, fazem pregações mirabolantes, mas não levam o povo ao arrependimento. Eles fazem lavagem cerebral na mente das ovelhas. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Eles fazem a lavagem cerebral na mente deles, e nós devemos deixar o Espírito Santo usar as nossas vidas para que essas ovelhas ouçam a voz de Deus e para que possam entrar no caminho estreito e sair da porta larga, sair do evangelho liberal, da falsa liberdade. Então essas almas, elas estão em igrejas apóstatas, mas precisa de nós para ajudá-las a sair desse falso evangelho e andar nas verdadeiras veredas. Então nós não podemos deixar essas almas se perderem, mas nós devemos anunciar o verdadeiro evangelho para que elas possam, através do Espírito Santo, entender que é necessário haver uma mudança completa de vida. Não apenas somente por dentro, mas também por fora. Mas só que também não apenas por fora, mas também por dentro. Então não podemos pensar que todas essas ovelhas dentro dessas igrejas mundanas, elas estão perdidas. Não podemos pensar isso. Sabe por quê? Eu vou contar um pequenino testemunho da minha esposa. Minha esposa, ela se converteu na Igreja Universal. Andava maquiada, pintada, pintava a unha, usava calça, usava batom, brinco, decote, short. E depois de mais ou menos uns 12 anos, agora, depois que eu me converti, faz 3 anos, então mais ou menos, ela andou mais ou menos com roupas mundanas, ela andou fora da doutrina mais ou menos 9 anos, e de 3 anos para cá nós começamos a buscar Deus, que eu me converti, começamos a se esforçar, comecei a orar, comecei a clamar a Deus, e Deus ele começou a mudar a minha esposa. Então hoje ela anda na santa doutrina de Deus. Por isso temos que se esforçar para levar até essas pessoas o verdadeiro evangelho da salvação. Então essas ovelhas são como a ovelha desgarrada, e devemos se esforçar para ir atrás delas também, para ir atrás também dessas que estão no engano. Por isso, vamos olhar para esses nossos irmãos que não andam na doutrina com os olhos de amor, com os olhos de compaixão, assim como Jesus olhava e olha até hoje para todos nós, pois o maior desejo de Jesus Cristo
O maior desejo de Jesus Cristo é que todos nós moramos com Ele lá no reino dos céus. Por isso, Jesus ele sempre amava a todos, pregava para todos, ensinava a todos. Então assim nós podemos fazer a diferença na vida dos nossos irmãos amados. Então não vamos julgar pela aparência, mas vamos crer e insistir e ter fé que Jesus ele pode mudar a vida deles, assim como Jesus ele mudou a nossa vida, pois para Deus nada é impossível, meus irmãos. Então é isso que eu queria falar com os meus irmãos. Muitas igrejas apóstolas, muitas pessoas abrindo igreja sem a permissão de Deus, sem a direção de Deus, estão levando multidões e multidões a um falso evangelho, a um falso Cristo. Então não devemos nós julgar, não devemos nós apontar, porque esses falsos mestres, esses falsos pastores, falsos doutores, se eles não se arrependerem, eles vão ter a condenação dele. Mas tem muitas ovelhas, irmãos, que estão sendo enganadas. Então cabe a nós pedir para o Espírito Santo nos ensinar e nos dar sabedoria para falar com essas almas, para que elas possam entender, se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, para que eles também possam herdar a mesma promessa. Eles já são herdeiros da mesma promessa, mas para que eles possam entrar no reino dos céus pela porta de entrada, que é Jesus Cristo, porque Ele mesmo falou que Ele é a porta. Então não tem como ninguém entrar pela janela, não tem como ninguém entrar pelas portas dos fundos, não tem como ninguém pular o telhado, mas nós só vamos entrar pela porta de entrada, que é Jesus Cristo, através da nossa santificação do corpo, da alma e do Espírito. Amém, meus irmãos? Então fica mais esse estudo, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Fiquem todos na paz do Senhor.